boa tarde. Campeonato Brasileiro chegando ao fim e o Grêmio deixou tudo para a última rodada, o jogo decisivo contra o Corinthians na Arena. Nosso convidado de hoje, Glauco Pazza. Glauco, o São Paulo deu uma mãozinha pro Grêmio, hein? Mais uma, né? Agora tá na hora do Grêmio fazer a sua parte. Nada melhor do que fazer dentro de casa. E do lado do Internacional, o Inter cumpre tabela contra o Paraná Clube e já pode começar a projetar 2019. Um 2019 que começa na confirmação de Nico Lopes no time. É uma confirmação que dá um alívio para o torcedor colorado, não é, Glauco? O famoso chuta-chuta. O cara que mais chuta e mais arrisca tem que ficar. O Glauco está na resenha hoje e você também pode participar com a gente. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, seu vídeo. Dê as caras aqui nos Donos da Bola. 51 992 24 1220. A gente está online esperando a tua mensagem e vamos já lá na Central Band de Esportes com Simon Bianchini falar desse jogo São Paulo e Sport, onde o São Paulo deu uma ajuda para o Grêmio. A gente contar, hein, Simon? Boa tarde. Que ajuda, viu, Cris? Boa tarde a você, a todo mundo que está nos assistindo. O São Paulo jogou ontem no Morumbi, tinha a oportunidade de passar o Grêmio se vencesse a partida, mas o jogo terminou 0-0. E olha que o São Paulo ainda teve um pênalti. O Cláudio Vinck fez essa penalidade em cima do Everton, muita gente contestou. O Nenê cobrou e o goleiro acabou defendendo e a partida terminou 0-0. O São Paulo chegou à mesma pontuação que o Grêmio, mas nos critérios acabou atrás em relação ao tricolor. A gente vai mostrar a classificação do Campeonato Brasileiro após a finalização da penúltima rodada. O G6, Palmeiras já é campeão, o Flamengo já é vice, o Inter já está garantido na terceira posição, não perde mais esse posto e o objetivo ainda é o G4 do Brasileirão. O Grêmio, 63 pontos, tem 17 vitórias e por isso está à frente em relação ao São Paulo, que tem uma vitória a menos em relação ao tricolor. E fechando, vem o Galo Mineiro. Então, nessa última rodada, o Grêmio joga exatamente pelo mesmo resultado que o São Paulo. Se o São Paulo vencer a Chapecoense no domingo em Chapecó, o Grêmio tem que vencer o Corinthians. Se o São Paulo empatar, o Grêmio pode empatar. E até mesmo se o São Paulo perder, o Grêmio pode tropeçar na Arena contra o Coringão. Pois é, e aí projetando o jogo do próximo domingo, Grêmio e Corinthians na Arena, o repórter Marcelo Salzano mostra a batalha do tricolor rumo ao G4. A reta final do Campeonato Brasileiro não foi como o torcedor do Grêmio esperava. A eliminação na semifinal da Libertadores contra o River Plate ainda causa tristeza ao torcedor tricolor. O desafio agora é outro. Com o tropeço do São Paulo diante do Sport, o Grêmio com uma vitória simples diante do seu torcedor domingo contra o Corinthians aqui na Arena, garante vaga na fase de grupos da Libertadores em 2019. Em casa, o retrospecto é positivo. Em 18 jogos, 11 vitórias, 70% de aproveitamento. Jogar e tentar buscar os 3 pontos. Não adianta a gente ficar torcendo para o São Paulo tropeçar, a gente tem que fazer a nossa parte. Após a doída desclassificação na Libertadores, os comandados de Renato Portaluppi venceram o Atlético Mineiro fora de casa, o Vasco em Porto Alegre, empate diante do São Paulo no Morumbi e um novo resultado positivo contra a Chapecoense na Arena. Já o retrospecto recente é ruim. Derrota diante do vice-campeão Flamengo no Maracanã e um amargo empate contra o já rebaixado Vitória em Salvador. No Brasileirão, o Grêmio permaneceu no G4 em 15 rodadas. Já no G6, isso aconteceu em 31 oportunidades. O mais importante é a gente continuar brigando para colocar o clube no G4 e garantir uma vaga na Libertadores direto. Vaga direta ou pré-Libertadores? O certo é, o objetivo é pintar a América de azul, preto e branco pela 4ª vez na história em 2019. Glauco Pazza, falando um pouco a respeito desse jogo, como é que tu pensa que o Corinthians vai chegar para essa partida? Ou ele favorece o Grêmio de certa forma, ou o seu arquirrival São Paulo? Olha, vai depender muito do Grêmio. Como o Grêmio vai encarar esse jogo? O Corinthians está cheio de problemas. É a definição se Carille vem, se não vem. É como vai ficar o grupo para o ano que vem. A questão de toda a pressão que existe normalmente dentro do Parque São Jorge. Agora, do lado do Grêmio, o Grêmio tem que pensar o seguinte, ó. Você viu que a última vitória contra o Vasco aconteceu, mas aconteceu numa circunstância até muito complicada, aquele frango do goleiro. Então tem que fazer valer o fator campo, o fator do Grêmio ser muito mais time nesse último momento.
É a reta final, é aquela... A corda tem que esticar de novo. Eu sei que o grupo está cansado, eu sei que o Luan está machucado. Mas é um confronto contra uma equipe que é um tanto desafeto dos gaúchos, é o Corinthians. É um resultado que dentro de casa pode dar aí uma esperança muito maior. De repente até para o Renato ficar, por que não? Então eu acho que o Grêmio tem que fazer a sua parte. Tem que fazer a sua parte com Luan, sem Luan. Tem que fazer valer o fator local. Voltar a ser pelo menos parte daquele Grêmio que vinha jogando anteriormente, com aquela troca de passes. Porque algumas coisas fora do vestiário também eu acho que estão afetando. O próprio fator Renato, se fica ou não fica. O grupo para o ano que vem. O Everton, que pode ser negociado. O Kahneman, que tem assédio. Mas tem que fazer uma concentração especial, uma força muito maior para, nesse momento, definir as coisas e ir para o G4 direto. Começar na pré-Libertadores é confusão certa para o ano que vem, aliás, como foi para esse ano. Botar time reserva no gauchão, princípio de crise, dá para evitar tudo isso, né? E São Paulo e Chape também não vai ser um jogo fácil para o São Paulo, né? Não vai ser, aliás, nenhum jogo está sendo fácil para o São Paulo. É verdade. Né? São Paulo cheio também de problemas, de indefinições, tudo que aconteceu com o Diego Aguirre, aquele vestiário que é conturbado realmente. O São Paulo pensa no ano que vem, mas pelo jeito não conseguiu resolver os seus negócios de 2018, senão teria ganho em casa de esporte. Então eu acho que, mas concordo com o Renato, tem que pensar no Grêmio primeiro, depois pensar nos adversários. Se não fizer a sua parte, que adianta? Não adianta nada. O Glauco falou agora a respeito da lesão do Luan e a gente vai tratar hoje ainda aqui nos Donos da Bola com o Dr. José Sanhudo a respeito da fascite plantar que atinge aí o jogador do Grêmio, Luan. Porque agora eu vou direto e reto na melhor resenha que você respeita lá na Rádio Bandeirantes. Tá chegando o Alex Bagé e a turma do Toque de Bola. Bagé, oi. Tudo bem, Cris? Muito boa tarde aí. Abraço em você. Não, beijo em você. Abraço vai pro Glauco Paz aí. Tudo bem, Glauco? Tudo bem, um abraço também. Oi, Glauco. Sabe que o dia que eu tive aí no estúdio, e o Paulete sabe disso, eu fiz a mesma coisa que o Glauco. Não adianta, a gente sempre vai para próximo da bola, né? É uma intimidade, né, Glauco? Quem conhece. Pelo menos para enfeitar, porque eu não me dou muito bem com ela, viu? Não, mas já vale, já vale. Eu quando jogo futebol, por exemplo, meu problema é a bola. Se fosse um futebol sem bola, eu seria um craque. O Caco a gente já fica preocupado que ele vai cair. Não arrisca, deixa assim como tá. Olha, o Caco não está aqui para se defender, hein? É por isso que a gente está falando. Por isso que eu falei. Só que o mau caratismo impera aqui Só nessa tem um aí que jogava bem, mas eu não vou dizer quem. Não, inclusive, tá aqui na nossa mesa, na minha opinião, separa os laterais da história do Internacional pela letra do nome, né? Não, eu ia falar do Paulete, que jogou muito futsal. Não, mas tem dois, é que no campo, depois de Célio Lino e Cláudio Vinck, pra mim o terceiro é o Cláudio Duarte. Não, com letra C é o quarto, tem o Ceará ainda. Esqueceu o Ceará. Que trairagem. Só tem bruxo, né? Eu fico bem contente em ver essa figura maravilhosa do senhor Glauco Paz, um amigo que eu tenho de longa data, e esse colega também. Ele foi um daqueles que participou do trio que foi homenageado pela ONU, né, pelo trabalho do incentivo ao trabalho do deficiente. Na época ele usava óculos, um era surdo, ele era cego e eu era gago. Tu imagina que trio que tinha. Que trio, mas, senhores, meio-dia, 38 minutos. Deixa eu aproveitar para perguntar rapidamente aqui, em cima do que está sendo debatido nos Donos da Bola. O Grêmio só depende de si para poder... ele precisa fazer o mesmo que o São Paulo fez. O São Paulo ontem, como o Grêmio não tinha vencido, o São Paulo também não venceu. Isso tem acontecido nas últimas rodadas, foi assim. O Grêmio enfrentou o Flamengo, perdeu pro Flamengo. Aí o São Paulo foi pegar o Vasco da Gama, perdeu pro Vasco em São Januário. Nesta rodada, o Grêmio jogou em Salvador, empatou com o Vitória, que fez o São Paulo, e empatou com o Sport. Então, no próximo domingo, na Arena, uma vitória garante o Grêmio na fase de grupos da Libertadores. Ou então, se o São Paulo não vencer, nem mesmo precisando vencer, o Grêmio vai entrar em campo, pode até empatar com o Corinthians, de repente. Eu acho que, de certa forma, está retornando a legitimidade dos melhores times. O Grêmio fez um campeonato de altos e baixos e essa colocação é boa para nós todos. Eu sou um colorado que acho muito bom que o Grêmio esteja na fase de grupos, porque de 22 são gaúchos, 2 times fortes e com condições de ser campeão. E chegariam entre os 4, né? E chega, eu acho que é um prêmio ao que os dois fizeram, cada um do seu jeito, né? E qualidade para classificar direto, e o futebol do Rio Grande do Sul tem que estar bem contente, bem contente. Tá as duas instituições maiores na competição maior da América e com chances
de se reorganizarem, tem tempo para isso, e formarem 2 grandes times para conquistar um grande lugar nessa competição. Para todos nós que trabalhamos com futebol, é espetacular, né? Uma Libertadores da América com Grêmio e Inter. Agora, o grande detalhe é o seguinte, né? O Grêmio que trate de se remobilizar, porque pode se complicar até mesmo contra o Corinthians. Se o Grêmio for tão apático como foi no jogo contra o Vitória, embora tenha tido oportunidades, aquela história toda que a gente debateu ontem, vai ser difícil, hein? É claro que é uma questão de opinião, né? Mas eu considero que o Grêmio, até com empate, garante a vaga. Caiu no colo, né, Paulinho? Porque, claro, é opinião. Acho que o São Paulo o São Paulo não vai vencer a Chapecoense lá em Chapecó. Por isso que eu acho que até com empate o Grêmio garante a vaga. Eu até fiz uma brincadeira aqui. Eu acho que o presidente do São Paulo reuniu os jogadores e disse o seguinte: olha, nós não podemos jogar a Libertadores da América. E aí deu o azar, de repente, de poder, se tiver que se classificar, vai na pré que tem 2 jogos só, sai mais cedo. Se tivesse não tempo, tem explicação. Se tem mais tempo, o São Paulo perigava não classificar. Não classificar mais 2 rodadas, estaria fora. Mas, Daniel, sabe que eu acho que tu falasse dessa apatia do Grêmio, eu acho que ela é diretamente proporcional a esse momento indefinido do Renato. Porque o Renato é sem dúvida o grande líder do Grêmio, fora e dentro do campo. E eu creio que ele está passando essa insegurança para a boleirada também. Pode ser também. Continuo achando que isso não interfere em nada, não. Cris Bart, Glauco Paz, a gente devolve para vocês aí, a bola está com vocês de novo aí no estúdio do Donos da Bola. Obrigada, Bagé. Até daqui a pouco, viu? Que resenha, hein, Glauco? Gente boa, né? Boa, saudade maravilha. do Claudião. O Claudião é uma grande pessoa. E ele ligava, às vezes, pra gente e perguntava assim, ó, adivinha quem é que tá falando isso? Claudião, não faz isso, Claudião. É bullying contigo mesmo. Não pode. Maravilhoso. Olha só, vamos lá na Central Band de Esportes com Simon Bianchini. Simon, algo a dizer sobre a final interminável da Libertadores da América? Nesse momento, lá no Paraguai, na sede da Conmebol, está sendo feita uma reunião entre Conmebol e as partes envolvidas, o River Plate e também o Boca Juniors com seus presidentes, que estão debatendo a realização da segunda partida. E o que já está sendo informado, inclusive aqui no Brasil, é que o Mineirão se candidatou para receber o segundo jogo, que ainda, inclusive, não tem nem data para ser realizado, mas outras sedes, inclusive nos Estados Unidos, em Doha, no Catar, estão sendo debatidas. Mas o Mineirão acabou se oferecendo sem custo, sem o aluguel do estádio, apenas com os custos adicionais que envolvem a limpeza e outras questões para a capital mineira daqui a pouco receber esse clássico do futebol sul-americano, mas que também vai definir o campeão da América de 2018. Glauco, na tua experiência como repórter, não deve ter visto nada parecido com essa situação que está acontecendo na Argentina, né? Eu sinto uma vergonha alheia incrível. Quem acompanhou ou já presenciou uma Copa do Mundo, que foi no caso do Brasil, a competição no padrão FIFA, sabe que tudo é pré-determinado, um quadradinho é esse quadradinho, você não pode sair de dentro dele, a organização é tão rígida que eles devem estar olhando isso aí pensando, não, isso não está acontecendo. Mas é verdade. Mas está. Olha só, daqui a pouquinho a gente vai falar do gringo goleador do Campeonato Brasileiro, Nico Lopes. Vamos falar de Inter e sobre fascite plantar. É já já. Estamos de volta com os donos da bola. Olha quem está chegando aqui na nossa resenha, Serginho Boas. É contigo mesmo, Serginho? Comigo mesmo, estamos aí, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Inter, tem fascite plantar com o Dr. José Sanhudo. E agora a gente vai conferir na crônica de Caco da Mota a boa fase do gringo artilheiro, Nico Lopes. O uruguaio Nicolás Federico Lopes Alonso, ou simplesmente Nico Lopes, não tem medo de arriscar chutes a gol. E o atacante de 25 anos havia tentado antes um chute de primeira sem sucesso. Valeu a tentativa para dar tranquilidade e abrir o placar contra o Fluminense. Vem para cobrar o meu escanteio da Alessandro, autorizado, jogou na risca da pequena área, tirou o zagueiro Nico de primeira, bateu golaço! Gol! E depois, com um passe açucarado de D'Alessandro, fez o segundo dos 2-0 que garantiram o Inter na fase de grupos da Libertadores de 2019. Chegou aos 14 gols, artilheiro do Inter na temporada, próximo dos 17 que marcou no ano passado. E
pensar que ele chegou no ano do rebaixamento. Passei por momentos muito difíceis aqui no clube. Agora que a gente está bem, vai disputar uma Libertadores. Eu gostaria muito de o ano que vem ficar aqui e competir essa Libertadores, tentar conseguir algum título aqui com o Inter. A fase agora é outra, que faz sonhar até com uma convocação para a seleção uruguaia principal, que ainda não aconteceu. Um sonho de pequeno, né? Que todo jogador tem. Seria muito lindo defender a seleção uruguaia. Nico jogou na base da seleção uruguaia, marcou 10 gols no sub-20 da Celeste, até mesmo contra a seleção brasileira. Mas vive seu melhor momento com o técnico Odair Hellmann no Internacional, que conseguiu fazer com que o atacante marque gols, mas também cumpra a função tática importante, seja na marcação ou no posicionamento como titular. Quando a gente tem um filho, a gente sempre fala, não faz isso, o caminho é esse, vai aquele, mas se o filho não escutar, se o filho não quiser, se um amigo, se o teu amigo não quiser, então parte muito do indivíduo, parte muito do ser, do cara. E então o mérito todos ao Nico, que conseguiu fazer um ano excelente, terminar dessa maneira. Ele falou muito comigo, é verdade, assim como falou com muitos jogadores, ele é um baita treinador e é parceiro. Então, você pode chegar com ele e falar, e me ajudou muito. Se nem Odair nem Leandro Damião renovaram o contrato com o Inter para 2019, recém abriram negociação, Nico Lopes tem vínculo até 2020. Ou seja, o time colorado de 2019 começa por ele no ataque. Nem sempre começar o ano com o pé esquerdo é uma má ideia. De longo para Nico, entrou na área, vai marcar, bateu gol! Gol castelhano do Beira-Rio! Gol com a língua de... Quem sempre defendeu e muito Nico Lopes aqui nos Donos da Bola é Serginho Boas. É verdade. Agradeço o reconhecimento. Viu? Na má fase eu dizia que era o melhor atacante que o Internacional tinha, que era um dos jogadores mais qualificados do futebol sul-americano. Essa perna esquerda dele aí é fantástica. E o gol foi sensacional, mas pode observar, ele tem no momento do mesmo jogo, Glauco, ele erra. É jogada ensaiada. O D'Alessandro está batendo escanteio para pegar ele do outro lado. Bate escanteio da direita para pegar o Nico na esquerda. Para aí encher o pé, a porretada com o pé esquerdo. É um dos melhores atacantes do futebol sul-americano. Outro que eu defendi aqui, logo que entrei na Band, Rodrigo Dourado, quase que, ó, me cortaram o pescoço. Não é fácil, né? Contra números, não argumentos. Não. 112 chutes a gol tem o Nico Lopes. Isso é scout. Ele Scout é a nossa gíria aí né? de números do futebol. 30 assistências, se não me engano. Não tem como contestar, né? Se quiserem, eu defendo mais um. Quem? William Potker. Tá certo. Ô Glauco, além de Nico Lopes, por onde passa o Inter que pode ter uma boa campanha em Libertadores, Gauchão e Campeonato Brasileiro em 2019? Na minha opinião, o Inter tem que definir o que vai ser do seu ataque, por exemplo. William Potker, que está, por enquanto, na reserva, mas Leandro Damião tem negociação, sai, não sai, fica. O Jonathan já se provou que não é o substituto. O Inter tem que resolver essa situação. Mas eu, de uma forma geral, acredito que o Inter tem que contratar 6 ou 7 jogadores, se quiser um grupo forte, para competir em nível de Libertadores. Boas. Eu vou de 5 a 6. O Inter precisa, sim, se reforçar, precisa ter um articulador no setor de meio campo. É fundamental buscar essa peça. Também precisa de laterais. A situação do Leandro Damião tem que ser definida rapidamente. Daqui a pouco ele é um jogador que está aí, é um jogador que tem uma característica rara no mercado. E outra renovação importante que não está, né, especificamente dentro de campo é com o Rodrigo Caetano. Ele também é uma peça fundamental para esse Inter que quer tanto de 2019? Deixa eu só acrescentar, ele tem contrato até fim de 2019. Mas ele poderia sair com uma cláusula para ir para outro clube. Bom, o Atlético Mineiro não tem dinheiro. Vamos começar por aí. Pois é, a proposta é do Atlético Mineiro. Não, o Atlético Mineiro, ontem eu conversei com diversas pessoas lá em Belo Horizonte, o Atlético tem salários atrasados, está devendo os salários para os jogadores, não vai apresentar um diretor executivo pagando um alto salário.
Pelo que eu saiba, Serginho, o que está em pauta nessa questão do Rodrigo Caetano é projeto. O Internacional teria um projeto, claro, com a participação do Rodrigo Caetano, porque é um ano de Libertadores, e o Atlético, convenhamos, até pelas dificuldades que você citou, não é um projeto assim que possa ser confiável, pelo menos a curto prazo. A gente dá um tempinho de Inter agora, vamos direto à Arena do Grêmio com o repórter Gabriel Correia. Gabriel, é força total do Grêmio para a partida derradeira do Campeonato Brasileiro? Tudo bem, Cris? Boa tarde para você, a todo mundo, donos da bola. Estou aqui na Arena para falar justamente sobre isso, porque o Grêmio deu sorte, né, com o empate entre São Paulo e Sport na 37ª rodada. Desembarcou ontem aqui em Porto Alegre, até enganou a imprensa, saiu por um portão, tinha falado que sairia por outro. Não pudemos acompanhar tanto a chegada do tricolor, mas que vai com força máxima. Afinal, depende só de si para se classificar de maneira direta à fase de grupos da Copa Libertadores da América e não por acaso. Vai com força máxima no jogo contra o Corinthians no final de semana. Cris? Obrigada, Gabriel. E agora vamos direto lá para a Rádio Bandeirantes. Alex Bagé, a turma do toque de bola. Bagé, vamos falar de Internacional? Podemos já pensar em algumas coisas para 2019 do Colorado? Vamos, com certeza, Cris. E sabe que até sobre isso, esse planejamento para 2019, o Internacional, nas últimas horas, é uma época de muita especulação, né, de muita notícia nova, surgiu a informação de que o Atlético Mineiro tem interesse em contratar o diretor executivo do Internacional, que é o Rodrigo Caetano, que, aliás, tem contrato com o Inter até final do ano que vem. Paulinho Pires, Roberto Pauletti, Cláudio Duarte e Daniel Oliveira. Que peso teria uma saída, se ela acontecer, eu acredito que não vai acontecer, do Rodrigo Caetano? Agora, o Internacional perde um bom profissional, mas o clube não fecha as suas portas. Né? Tem que entender o processo. Às vezes há uma supervalorização, e eu não estou desrespeitando aqui o trabalho do Rodrigo Caetano, pelo contrário, eu acho um cara extremamente competente e deveria ficar. Né? Mas o planejamento do Internacional pode mudar, mas não significa que o Inter não possa seguir a sua vida. Agora, sinceramente, eu não acredito na saída do Rodrigo Caetano. Nessa mesma linha de... desculpa, te interrompi. Não, encerrei. Então tá bom. Nessa mesma linha de pensamento do Daniel, né? Acredito, claro, que tem a sua importância o diretor executivo de futebol. Agora, o mais importante mesmo é quem está lá dentro do campo, né? O técnico, o jogador. O Inter talvez perca com a saída, da possível saída do Rodrigo Caetano, talvez perca. Mas... como é um diretor executivo de futebol, talvez a perda não seja tão grande assim se realmente acontecer essa transferência, né, do Caetano do Inter para o Galo Mineiro. Né? O planejamento já está em execução, independente de quais profissionais que vão tocar. Isso o Inter já tem se organizado e já tem uma projeção daquilo que é necessário para se transformar em time competitivo na Torneio da América. Então isso é mais importante do que os nomes, se vai ficar ou não. Eu torço para que fique, porque é um profissional muito bom e muito correto, né? Tendo correção, tendo disciplina de comportamento e conduta, já é uma qualidade que hoje está difícil de ser achada. Eu acho que a gente tem que ser o mais pragmático possível. O Rodrigo Caetano potencialmente tem muito a contribuir. Até agora ele não teve tempo ainda de executar muito do que talvez ele tenha planejado. Então, se ele sair agora, eu acredito que a perda não será tão grande. O Internacional foi muito bem até agora sem ele e vai continuar bem. Entre algumas das coisas que, mesmo não tendo tempo, ele acabou fazendo, segundo o próprio Nico Lopes numa entrevista coletiva, o Rodrigo Caetano acabou, de certa forma, facilitando o trabalho do Nico Lopes no Internacional, porque era um jogador que estava meio ali jogado num canto de vestiário e que parece recuperou uma autoestima. Vamos ver, né, se a partir daí ele ficando... Nós aqui, no geral, acreditamos que ele vai seguir no comando da direção executiva de futebol do Internacional. Cris Bart. Obrigada, Bagé. Amanhã tem Alex Bagé também no Primeira Hora, lá na Rádio Bandeirantes. E agora a gente está recebendo aqui no estúdio o Dr. José Sanhudo, traumatologista, ortopedista, que vai nos falar sobre fascite plantar. Essa lesão que está abalando aí há alguns anos o jogador do Grêmio, Luan, que inclusive deixou o Grêmio, né? O Grêmio sem Luan perde o seu rendimento. Obrigada pela presença, doutor. E o senhor trouxe aí uma demonstração, trouxe um pé praticamente, né? Mostra pra gente onde é que fica a fascite plantar que tirou o Luan do time do Grêmio, pelo menos por enquanto. Então, boa tarde a todos os telespectadores.
A fáscia plantar é essa estrutura que fica exatamente aqui na região plantar, bem na parte de baixo do calcanhar. E a fascite plantar é quando a gente tem uma doença dessa estrutura. Como a gente pode ver, ela é uma estrutura que fica exatamente onde a gente pisa. E hoje é estimado que a gente dá em torno aí de uns 10 mil passos, pelo menos num dia normal, uns 10 mil passos por dia. Então é uma estrutura muito utilizada, né? E para a gente ter uma ideia, durante a vida da gente, a gente dá 3 voltas ao mundo a pé. Então é um esforço demais, são 112 mil quilômetros que está completa 3 voltas ao mundo a pé. Isso que a gente, até os 75 anos, essa é a estimativa de caminhada que a gente realiza. Então, e a fáscia plantar é utilizada em cada passo que a gente dá. Então é uma estrutura muito utilizada e é por isso que é muito comum ter fascite plantar. Imagina o jogador, né? Pois é. Qual é a diferença doutor Sanhudo, da fascite plantar para o esporão de calcânio? Isso é uma ótima pergunta, porque existe uma confusão muito grande entre paciente, entre até muitos médicos do passado. Por quê? Porque até a gente desenvolver a ressonância magnética, ultrassonografia, o único exame que a gente tinha para investigar as doenças era o raio-x. Então o paciente tinha uma dor no pé, fazia um raio-x, parecia um esporão, a culpa era do esporão. Então ele ficou com as costas largas assim por muito tempo, todas as dores no pé, era esporão. Realizava cirurgias para tirar o esporão do pé sem nenhum sucesso, porque hoje a gente sabe que o esporão não é a causa da dor. Ele é uma das consequências da fascite plantar. Ela pode levar ao desenvolvimento do esporão, mas a maioria dos esporões não tem associação com doença nenhuma. Eles são uma exostose, que assim como a gente tem bico de papagaio na coluna, na mão, joelho, tudo, ele também pode se desenvolver no pé, porque é uma estrutura que é muito utilizada. Então, ele em si não é o problema. Então, a cirurgia, quando se realiza uma cirurgia para fascite plantar, por exemplo, ela nem envolve a remoção do esporão. Pois é, eu ia te perguntar como é que é o tratamento. Pois é, o que o Luan pode fazer? O Luan, vamos falar do Luan. Especificamente sem precisar que o senhor tire o pé dele, que nem o senhor fez com esse aqui. Na verdade é o seguinte, eu não conheço o caso do Luan especificamente, não é meu paciente, também se fosse meu paciente não poderia expor o caso dele aqui, né? Mas normalmente a fascite plantar ela é muito facilmente resolvida com tratamento conservador. O que é o tratamento conservador? É sem cirurgia, sem nenhuma intervenção. Existem hoje protocolos de alongamento específicos para curar isso, porque a imensa maioria das fascites plantares são associadas com encurtamento. Esse esforço que eu falei para vocês, ele desencadeia a fascite plantar, mas normalmente em indivíduos que têm um encurtamento de cadeia posterior, que é a musculatura de trás da perna, que envolve a musculatura da panturrilha e a fáscia plantar, porque a fáscia plantar nada mais é do que uma continuação do tendão de Aquiles e da musculatura da panturrilha. Então, quando essa estrutura fica encurtada, quando tu exige mais dela, ela começa a tentar se soltar do local que ela prende no osso, que é exatamente aqui no calcanhar. Mas o Luan pode conviver com isso. Ele sendo um atleta de alta performance, ele vai conseguir conviver com essa fascite. Ele tem toda a chance de se curar totalmente da fascite plantar e depois com manutenção. Cirurgia não é o caso. Não posso dizer porque, como eu disse, ele não é meu conhece paciente. o caso Mas existem raros casos que se opera uma fascite plantar. E hoje a cirurgia, na imensa maioria das vezes, não envolve o alongamento, né, a liberação da face no pé. A gente faz uma liberação atrás do joelho, lá onde começa a fáscia plantar, que é a panturrilha, libera o gastrocnêmio medial atrás do joelho para ganhar alongamento da fáscia plantar. Por quê? Porque a cicatrização aqui é muito mais simples do que embaixo do pé. Quando tu faz uma cirurgia embaixo do pé, tu vai pisar em cima, retarda muito eu preciso só fazer mais uma pergunta aqui. A gente está falando de um atleta e esse salto alto aqui. Isso aí eu vou lá no consultório do doutor um dia. Ela é candidata? Ele fala que a gente dá 10 mil passos. Obrigada. Eu vou lhe apresentar minha esposa fazendo compras. O senhor vai dar 20 mil numa tarde. É isso aí. Obrigada, doutor Sanhudo, pela sua presença aqui nos Donos da Bola, falando de fascite plantar. Vamos lá com Simon Bianchini na Central Band de Esportes. Quais são as últimas informações, Simon? Nesse final de semana ficou definida a Série B, que chegou ao seu final. E são 4 times que estão voltando à primeira divisão do futebol brasileiro. O Goiás, que subiu na última colocação, 4º colocado, conseguiu até bater o Oeste nessas últimas rodadas. É um time que volta para a Série A. O Avaí empatou com a Ponte Preta em casa, que também disputava o acesso e conseguiu retornar. O jogo marcou a despedida do Marquinhos, aquele meio que passou pelo Grêmio. O CSA, que não disputava a Série A desde 1987, bateu o Juventude 4-0 e também garantiu o retorno. E o Fortaleza, que foi o grande campeão, sob comando do técnico Rogério Ceni. E depois do nosso intervalo tem ele, Sérgio Boas, na marca do pênalti. Não saia daí. Coisa boa. Estamos de volta com os Donos da Bola e ele está na marca do pênalti, Sérgio Boas.
E a pergunta, Boaz, é do Rogério Schmidt, de 3 de maio. Quem foi mais importante na temporada? Marcelo Lomba ou Marcelo Groi? É uma pergunta muito inteligente, né? O Marcelo Groi é um goleiro espetacular, já provou tudo. Eu considero mais goleiro que o Marcelo Lomba. Mas na temporada o mais importante foi o Marcelo Lomba. Como a pergunta é na temporada, a minha resposta é Marcelo Lomba. Tá certo, está respondido aí. Obrigada você que participou lá de 3 de maio. Vamos de volta com Simon Bianchini. Simon, últimas informações. Ô Cris, olha só, já que falamos na Série B, o Brasil de Pelotas acabou admitindo ontem a saída de Rogério Zimmermann, treinador que conseguiu manter a equipe na Série B do Campeonato Brasileiro. E já tem novo comandante, Paulo Roberto Santos, ex-técnico do São Bento, assume a equipe para a temporada 2019. E o Zimmermann falou em coletiva justamente sobre essa saída dele do Brasil de Pelotas. É uma história muito rica, muito bonita. E chega um momento que tu pensa assim, poxa, o clube já te ofereceu tanto e também você colaborou bastante com isso, que não vamos exagerar mais, né? Acho que tá bem assim, acho que a história fica legal assim. Então, tu olha para trás, tem uma história bonita, tem uma história legal, que eu vou preservar com muito carinho, mas sempre chega ao final. Então, hoje está chegando o final, por isso a nossa conversa aqui. E mais um final muito feliz, né? É isso. E agora um recadinho para você. Te liga neste super recado da TIM. A Black Friday na TIM está imperdível. Olha só essa super oferta. Clientes TIM Black agora tem bônus de 100 GB por mês durante um ano para assistir a séries favoritas e vídeos na Netflix e no YouTube. E ainda tem o WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram ilimitados, sem descontar da franquia. E tem também super descontos para comprar teu smartphone novo. Por exemplo, o lançamento da Samsung, o Galaxy S9, sai por apenas 12 vezes de R$ 199. São mais de R$ 1.700 de desconto no TIM Black. É muito barato. Black Friday é na TIM. Vá agora mesmo a uma TIM aqui em Porto Alegre e aproveite estas super ofertas. TIM, a evolução não para. E vamos agora, mais uma vez, lá na Arena do Grêmio, onde está o repórter Gabriel Correia. A gente estava falando agora há pouco, Gabriel, da lesão do Luan. Como é que anda a situação aí? Como é que o Luan está lidando com isso? O Grêmio? É uma lástima para o torcedor, mas é uma realidade a ser enfrentada, né? É verdade, Cris. E sabe que este é um problema recorrente na carreira do Luan. A fascite plantar dele ele começou a acusar as dores em abril de 2015. E lá se vão 3 anos de seus primeiros problemas com a fascite plantar. Depois, no início de 2016, e aí naquele momento se falava do gramado do CT Presidente Luiz Carvalho, que tinha recém sido colocado, então por isso 4 jogadores tiveram o mesmo problema da fascite plantar, entre eles o próprio goleiro Marcelo Groi. Depois, em 2016, voltou a ter estes problemas e ficou de fora de alguns jogos em abril de 2016. E agora, Cris, desde as semifinais da Copa Libertadores da América, o Luan tem problemas na fascite plantar. São mais de 30 dias sem atuar e agora o Grêmio vai guardar ele neste final de temporada, vai segurar um pouco para quem sabe 2019 esteja 100%. Cris. Obrigada, Gabriel Correia. E agora eu quero saber o que vai ter daqui a pouquinho no Band Mulher com ela, Regina Lima. Oi, Cris. Bom, olha só, a gente vai falar dos cuidados com os dentes, com a boca, com os lábios no verão. Sim, também tem que ter cuidado sim, tá? E também a gente vai falar das tendências, nova tendência aí de coletivo em moda. Sabe o que é? A Mariana Calil vai explicar. A gente já volta então. Cris. Tá certo, Regina. Muito obrigada pela sua audiência. Glauco Pazza já pegou a bola e nós estamos indo embora. Tchau, gente. Beijo, até amanhã.